Quero fazer uma pergunta aqui pra ti, né? Me ajuda a responder aí até o final do vídeo. Vocês acham que o gramado, né, o estádio olímpico do Pará, o estádio tão elogiado aí Brasil afora, vocês acham que ele deve servir principalmente para show, porque isso traz mais arrecadação para o estado, ou ele, ainda que tenha uma arrecadação menor, ele deve servir principalmente para jogos do Parazão, jogos do rival na Série A, jogos do Paysandu nas fases finais da Série C, né? Se o Paysandu alcançar o objetivo traçado. Bora responder essa pergunta aí, depois da nossa vinhetinha. Meus amigos, já chega logo dando o teu like, né? Vamos fazer aquele acordo de sempre. Quem é papão da Curuzu, para onde esse canal aqui se destina, já deixa seu like. Mas quem é torcedor do rival, que vem aqui de vez em quando por curiosidade, tirar onda na nossa cara, que a gente tá na Série C, dá o dislike, que isso também ajuda a engajar, né? E também, se quiser dar uma engajada no nosso canal, quem é do rival, escreve assim no comentário, ó. Mucura Série C, Mucurento vai cair pra Série D, escreve alguma coisa aí que para dar uma engajada, claro, né? Se for na zoação, com respeito, né? Se falar palavrão, automaticamente o YouTube bloqueia, ou eu mesmo pessoalmente vou lá e bloqueio. Mas enquanto ficar aí no campo da zoação, legal, é até bom que isso ajuda a fomentar aqui a nossa rivalidade sadia e a engajar o canal. Beleza? Então, bora lá bater um papo sobre isso aí, sobre o Mangueirão, né? Essa conversa não é de hoje, mas eu acho que a conversa mudou um pouco o rumo da prosa, porque a gente sempre teve essa fama, né, de o Norte, futebol de segunda categoria, as torcidas são muito respeitadas, mas a estrutura sempre foi criticada como uma estrutura de segunda categoria. No entanto, né, a gente recentemente com a reforma do Mangueirão, isso mudou um pouco, né? Principalmente com jogar a Supercopa no passado, Flamengo e Botafogo, onde foi uma chuva muito torrencial e 15 minutos depois o gramado estava em dia, né? Super drenado para uma boa prática do futebol. Isso foi notícia nacional, né? Na verdade, o Mangueirão não só aquele evento, acho que foi o ápice, né? Mas o Mangueirão já vinha sendo destaque, todo mundo falando que o Mangueirão era um exemplo de estádio, era um exemplo de reforma que não precisou derrubar todo o estádio, que o estádio é bonito, né? Na Série B, quando o Remy Paysandu jogou, a ESPN cobria muito, então eram muitos elogios ao estádio Mangueirão e para nossa tristeza e deleite também, porque a gente vai secar o rival, né? Queira ou a gente não queira, o rival ele tá representando o Pará e o Norte na Série A. Claro que ele não nos representa, mas não tem para onde correr. Queira a gente não queira, ele está representando o Norte na Série A. Galera, só para lembrar, uma coisa é o nosso desejo de torcedor Paysandu bicolor. O nosso desejo é que nosso rival seja rebaixado, pior do que o Sport, para que ele seja humilhado e a gente possa encarnar nele, que faz parte do futebol, né? Faz parte da rivalidade. Assim como eles vão torcer para que a gente caia para a Série D e aí eles possam zoar, né? Já que eles já jogaram a Série D e a gente nunca jogou. Isso faz parte do futebol. Isso é o nosso desejo. Agora, a realidade dos fatos, a gente não pode negar. Qual é a realidade dos fatos? O Remo tá jogando a Série A e ele vai ser a vitrine do Pará para o Brasil. Isso é a realidade dos fatos. Não tem para onde correr. A Globo vai vir cobrir aqui Flamengo e Remo, vai vir cobrir Palmeiras e Remo, Vasco e Remo, São Paulo e Remo, e não tem para onde correr. Então o Remo vai acabar sendo a vitrine do Pará e o Mangueirão, por tabela, vai ser a vitrine do Pará. Por isso que eu trouxe esse debate aqui para vocês à tona, né? Para a gente discutir se o Mangueirão ele deve servir essencialmente muito mais para shows, que traz muito mais arrecadação, o show do Guns N' Roses, o Wesley Safadão, muito mais arrecadação. Vocês nem imaginam o quanto isso traz mais arrecadação do que um simples aluguel para uma partida de futebol. Então, a questão é saber, peraí, o Mangueirão, o Estado, ele precisa se manter, né? Se ele precisa se manter, é mais vantajoso para ele alugar para um show business, né? Por outro lado, a gente tem a finalidade dos bens públicos. Por exemplo,
quando você faz uma praça, por exemplo, uma Praça da República, uma Praça da Batista Campos, ela tem uma finalidade comunitária, né? Então, será que eu poderia fechar a Batista Campos, fechar uma Praça da República, que são bens públicos também, ou um Teatro da Paz, por exemplo, vamos dizer assim, começar a desvirtuar ou começar a trazer atrações que não foram feitas para aquela finalidade, muito embora possa, assim, né, a finalidade do Estado também é poder arrecadar valores para de repente aplicar em outras coisas, né? Tem isso, a finalidade também ela é muito subjetiva, né? Então a gente acaba caindo nessa zona cinzenta aí, porque o Estado vai dizer assim, não, a finalidade do Mangueirão é, em sua essência, é uma finalidade pública. E se eu arrecado muito mais com show, a grana que eu ganho eu posso aplicar muito mais em uma finalidade pública, inclusive no próprio esporte, né? Aí outros vão dizer, não, peraí, o Mangueirão, beleza, ele pode servir para show, mas a finalidade pública dele é comunitária no sentido de alugar para os clubes e ter a prática do futebol, né? E no caso, quem é do rival vai dizer, principalmente agora que a gente é vitrine nacional. E o que demonstrou os primeiros jogos do rival lá, principalmente, é que o Mangueirão não está apresentável, né? Como estava em outros tempos, principalmente para jogar uma Série A. A gente teve ano passado, por exemplo, quando a gente fala de Parazão, o Nicolas reclamando lá do Diogão, agora a gente teve o rival reclamando lá do estádio de Belterra, né? Então a gente já teve aí os dois times reclamando, né? E eu acho que os clubes, na verdade, deveriam fazer uma meia-culpa. Primeiro, porque eles assinam, né, esses gramados do Parazão. Então há um congresso técnico, os presidentes entram num acordo e em momento algum eles colocam, né, o veto a esse tipo de gramado, como foi de Belterra, o Diogão. Então os clubes não podem depois, os jogadores depois lá na imprensa vai, fala no microfone e reclama, porque tu não reclama com o teu presidente assinou. E lá ele não colocou nenhum veto, nenhuma alguma cláusula que proíbe esse tipo de gramado, né? Teu presidente não colocou. E outra coisa, Remo e Paysandu, e aqui a galera do rival vai ficar chateada comigo. Principalmente o Remo. O Remo agora na Série A tá tentando aí recuperar um pouco o Baenão. Remo e Paysandu são clubes centenários e não tem estádio digno de pelo menos uma Série B, né? O Paysandu sempre digo, o rival vai ficar chateado comigo, mas mal ou bem, né? Aqui também não acho que é totalmente ideal, mas o Paysandu mal ou bem, a Curuzu tem uma estrutura razoável, né? Com cozinha industrial, hotel. O primeiro teste do gramado da Curuzu contra o São Raimundo foi interessante, porque o campo não estava bom, choveu bastante, e o gramado aguentou até melhor que o Mangueirão. Então, eu acho que a Curuzu está um passo, um degrauzinho, acho que meio degrau só, acima do Baenão, né? Eu acho que o Baenão ainda tem que melhorar muito. Houve umas reformas do gramado do Baenão, a gente viu alguns vídeos aí na imprensa. O gramado do Baenão já está melhorando, mas o que me parece que não favorece muito o Baenão é a própria estrutura, né? Que ela acaba sendo uma estrutura que não favorece. Mas enfim, vi alguns vídeos aí sendo reformado. Talvez o Remo na Série A possa até deixar o Baenão melhor que a Curuzu, mas a realidade é que, trocando em miúdo, os dois, né, clubes centenários, clubes tradicionais, não tem estádio digno de uma Série B, por exemplo, né? Aí tu quer cobrar de um time semiprofissional do interior do Pará que tenha um estádio razoável? Olha para tua casa primeiro, né? Acho que tem que primeiro olhar para tua casa para depois reclamar dos demais estádios, né? E em relação ao Mangueirão, né? Enquanto o Remo e o Paysandu não tiverem as suas casas, né? Eu volto a dizer, Paysandu vai jogar a Série C aí, é tranquilo. Aí a Curuzu acho que é até um hotel 5 estrelas para uma Série C, mas eu digo que Remo e Paysandu no mínimo tem que estar numa B, e para uma Série B eu acho que tem que melhorar Baenão e Curuzu. Então Remo e Paysandu tem que fazer que nem esses clubes, um Vitória, por exemplo, que tem um Barradão, tem que deixar uma estrutura razoável, não precisa deixar um hotel 5 estrelas. Por exemplo, a Curuzu, mais um pouquinho dá para deixar um estádio razoável para uma Série B, né? O Baenão ainda precisa melhorar muito, mas já começou. Então, enquanto os clubes não fizerem aí um estádio para 15 mil pessoas, por exemplo, agora não.
que o Remo tá empolgado, né? A torcida do rival, por exemplo, tá empolgada em jogar na Série A. Mas depois que passar a empolgação, se esse jogo Remo e Mirassol, por exemplo, fosse em meio de tabela, que passou a empolgação, tu não acha que dava para jogar na Série A Remo e Mirassol lá no Baianão, se o Baianão fosse estruturado? A mesma coisa o Paysandu na Série C, né, que é o objetivo do Paysandu na Série C, chegar às fases finais. Nas fases finais vai ter aquela história, né, torcedor ele esquece, né, que a gente caiu na lanterna no passado, e o futebol é isso mesmo, e tá tudo certo, tá? Futebol é esse mesmo, é paixão, e eu vou ser um desses empolgados. Que se Deus quiser a gente alcançar o objetivo e chegar nas fases finais da Série C, a gente vai estar lá, Papão, eu te amo, vamos subir Papão, colocando 40 mil pessoas lá no Mangueirão. Se tu tivesse o teu estádio, né, minimamente ali para 15 mil pessoas, é o momento que tu poderia fazer? Pô, em vez de eu botar 40 mil no Mangueirão, em que meu custo é muito alto, torcida, pô, fase final aí, vamos sacrificar um pouco pro clube ganhar uma grana aí, se reerguer. A gente vai aumentar o ingresso de 40 para 60 reais, ou para 80, enfim. E a gente vai fazer aqui no nosso estádio, colocando 16 mil pessoas, né? Te dando um conforto parecido com o do Mangueirão, né? Ou seja, 16 mil pessoas com o ingresso um pouquinho mais caro, considerando que não tem as despesas do Mangueirão, vai sair um lucro no final parecido ou até maior do que no próprio Mangueirão, né? Então, quer dizer, a mesma coisa o nosso rival, né? Dava perfeitamente para jogar o nosso rival em um Mirassol da vida, sei lá, um Remo e próprio Vitória da vida, um Remo e Chapecoense, né? Enfim, esses times que provavelmente devam brigar aí pelo rebaixamento. Daria perfeitamente Remo e Bragantino, por exemplo, para jogar num Baianão depois que a empolgação de Série A passar, né? Então, quer dizer, tanto o nosso rival quanto o Paysandu, e aí eu faço essa ressalva que o Paysandu está um degrau um pouquinho acima, deveriam fazer essa meia-culpa aí, antes de culpar o governo, antes de dizer que os estádios do interior estão horríveis. E por que o presidente de vocês assinou esse acordo, né? E não colocou lá nada lá no Congresso Técnico sobre essa questão dos estádios? Por quê? Porque tem uma certa relação com o presidente da FPF, não vai se indispor, prefere ficar caladinho, espera o Parazão, só são 9 datas mesmo, daqui a pouco passa e ninguém fala mais. A gente tinha esquecido o que Nicolas falou lá no Parazão do ano passado, não esqueceu? Agora o jogador do rival falou, ano que vem vai falar de novo e assim vai ficar. Porque os presidentes do clube não têm interesse nisso, né? Mas no mínimo deveriam organizar as suas casas, né? Mas quero ouvir tua opinião aí. O que é que tu acha? Vocês acham que o Mangueirão deveria ser exclusivamente para jogos ou o interesse público de arrecadar ele é maior do que o próprio interesse comunitário do futebol? Quero ouvir, coloca a tua opinião aqui. Saudações bicolores, tchau, tchau e até a próxima.